Você mostrou uma tela com diferentes ideias aí do que seja meritocracia. Então, por qual motivo há os que amam e os que odeiam esse termo? Veja, eu não sei se eu consigo ser conclusivo nessa resposta. É claro que eu tenho uma resposta para essa pergunta, mas o que eu percebo, se alguém aqui que nos ouve entrasse agora no Google e colocasse ali a palavra meritocracia, ou abaixo a meritocracia, ou viva a meritocracia, provavelmente encontraria várias mensagens, vários textos, ou várias imagens até, alusivas a essa ideia. Ou mostrando algo justo, equilibrado, adequado, correto, desejado, ou mostrando algo ruim, discricionário, inadequado, injusto. Então a gente vai encontrar, ao transitar aí livremente pelo Google, vamos encontrar pessoas que vão amar a ideia, vão amar o termo, vão amar a expressão e o que ela pode significar, e outras ideias que, na realidade, vão colocar no lixo tudo aquilo que se discutiu e se discute sobre essas questões. O que eu percebo é que as pessoas que têm uma visão muito crítica em relação ao tema, e aí eu volto um pouquinho àquilo que nós falávamos até então, sobre coisas que envolvem a nossa subjetividade, coisas que envolvem os nossos valores, coisas que envolvem os nossos desejos e as nossas decisões, e aquilo que eventualmente não envolve. Então, o que eu sinto é que quando uma empresa usa a palavra meritocracia para justificar algo que eventualmente é percebido como ruim pelos empregados, aquela palavra acaba sofrendo uma reação importante das pessoas, porque as pessoas estão percebendo que aquilo é ruim, mas a empresa está justificando aquela coisa que para os empregados é ruim como algo proveniente de uma ação meritocrática. Então, existem situações onde a palavra, aquilo que eu comentei anteriormente, a tal cortina de fumaça, existem situações onde a palavra meritocracia vai ser utilizada num contexto onde o empregado, onde o colaborador, o empregado, o funcionário, não consegue perceber uma virtude ali. É como se eu tivesse que escolher entre duas pessoas e pudesse dizer ao A que o A não foi escolhido porque eu usei um critério meritocrático e que o B foi escolhido porque eu usei um critério meritocrático. É como se a meritocracia pudesse defender o critério que eu estou utilizando. É como se a meritocracia fosse por si só um critério. Então, se eu não escolhi A porque eu escolhi B, A tem que reconhecer que ele não deveria mesmo ser escolhido. Há, inclusive, alguns estudos que mostram, um estudo relacionado, por exemplo, a mulheres que, por vezes, são preteridas em processos seletivos, que a palavra meritocracia ativa uma área sociocognitiva que faz com que mulheres, eventualmente, aceitem a terem sido preteridas se a palavra meritocracia for colocada como parte do processo seletivo. Então, uma pesquisadora comenta que essa palavra pode criar no indivíduo, ou tentar criar no indivíduo, uma ideia de que houve um critério e que esse critério foi justo. Então, eu percebo, às vezes, que uma ojeriza, uma crítica grande que se faz a essa palavra é quando a gente tenta se defender de uma escolha que nós fizemos. Há uns 2 anos atrás, eu fui chamado para me reunir com a cúpula de uma empresa com uma sede aqui no Rio de Janeiro para discutir um pouco essa questão. E muita gente usava, por exemplo, a ideia de que eu usei um critério meritocrático e, por isso, demiti fulano ou beltrano. Veja, às vezes, a razão pela qual nós fizemos isso não é uma razão clara para as pessoas. E, por esse motivo, não fica claro que você utilizou critérios, muito menos critérios justos. Então, ou seja, quando a gente resolve desligar alguém, a gente, às vezes, o faz para um conjunto amplo de questões. E algumas dessas questões, valores que nós temos, desejos que nós temos, visões que nós temos, uma visão de mundo que a gente tem, ou a visão do próprio indivíduo que a gente tem. Ou seja, a gente não pode tirar de nós
a crítica eventualmente necessária à decisão que a gente tomou. Então, eu percebo, Kátia, que uma crítica importante que se faz à palavra é quando ela tenta esconder decisões que a gente toma, decisões essas que consideraram também a nossa vontade, o nosso desejo. Então, não há como tomar algumas decisões e dizer assim, olha, nós utilizamos um algoritmo e o algoritmo decidiu que você vai ser desligado da empresa. Pessoas tomaram decisões e pessoas se valeram de questões objetivas, mas se valeram também de questões subjetivas para tomar aquela decisão. Aquela decisão poderia ter sido tomada naquele momento ou não ter sido tomada naquele momento, ou ser tomada depois. Então, o que eu acho, não querendo ser aqui redundante, que parte importante da crítica tem a ver com o escudo que alguns de nós se utiliza. A palavra meritocracia serve de um escudo e toda vez que eu utilizar essa palavra significa dizer que eu tenho bons critérios na manga. É uma cortina, né, de fumaça, como você disse. É a tal cortina de fumaça. Interessante. Bom, vamos então partir para mais uma pergunta, tá? Você comentou, né, sobre a teoria prevalente Y, né? E que existe o aprendizado organizacional. Você poderia explicar com um pouco mais de detalhes aqui para os que nos assistem o que seria isso? Veja, esse é um outro ponto. Eu tenho um outro livro que trata do uso de indicadores de gestão de recursos humanos. É um livro que eu particularmente gosto muito e acho muito útil para muitos de nós aqui. E livro esse que trata de questões que têm a ver com o que você comentou aqui sobre o aprendizado organizacional. Há muitos anos atrás, talvez há uns 10 anos atrás, uma grande empresa aqui do Rio colocou o seu balanço social e tinha um item no balanço social que é dizendo assim, olha, negros em posições de comando. E a empresa não colocou nenhum dado ali, e quando foi questionado sobre a ausência desse dado ali no seu balanço social, a empresa disse que isso não era relevante, e porque isso não era relevante, a empresa não colocou. Uma outra empresa, uma outra indústria muito importante em São Paulo também publicou um balanço social mostrando salários médios de diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, tal, e no item mulheres, né, ele colocou homens e mulheres, o salário médio, e não havia um salário médio ali para as mulheres, porque não havia naquela organização, naquele momento, nenhuma mulher em posição de comando. Então você perceba que nós, às vezes, mostramos a nossa realidade em números, e às vezes essa realidade mostrada em números acaba gerando algum tipo de observação de quem nos vê de fora e, às vezes, até permitindo ou produzindo algum tipo de aprendizado. Então, essa organização, essa indústria lá de São Paulo, por exemplo, muito provavelmente ficou tão incomodada em botar um tracinho no item salário médio de mulheres na posição de direção, que muito provavelmente já buscou mulheres em posição na posição da diretoria para alguma posição que a empresa possui lá. E essa outra empresa, na ausência, por não ter nada para informar, mas havia uma expectativa grande das pessoas, acaba adotando posturas internas para fazer com que aquele número não fique mais vazio. Tem uma grande indústria química que opera no Brasil, que também vem aprendendo muito, né, já que a pergunta é esse aprendizado organizacional. A empresa se perguntava por que razão nas estatísticas, nos indicadores sobre o programa de estágio, não havia estagiários negros no campo da engenharia. E aí, ao entender os números, a empresa começou a tomar ações porque ela estava incomodada de não encontrar negros em posições da engenharia, e ela começou a refletir sobre como é o processo, quais são os critérios que eu utilizo nesse processo, de que maneira eu, uma empresa cidadã, uma empresa que se propõe a ser uma empresa cidadã, como é que eu poderia intervir nesse processo? Que colaboração eu poderia dar a essa dimensão social da sustentabilidade? Se eu quero ser uma empresa percebida nessas várias dimensões, que contribuição eu posso dar? Então a empresa percebeu que o seu processo, ou que as suas ações, não eram ações ou não eram processos adequados,
e por essa razão a empresa, aprendendo com os seus próprios erros, começa a mudar, começa a mudar critérios, a flexibilizar critérios, a intervir numa realidade que até então era muito distante para ela. Começou a apadrinhar alunos do ensino médio, apadrinhar alunos de ensino médio de escola pública. Então você percebe que a preocupação com a sustentabilidade, às vezes, nem é tangibilizada, mas está presente em muitos desses esforços, quer na dimensão ambiental, quer na dimensão social, econômica, política ou cultural, como bem coloca o Marcelo Marujo. Kátia, a Associação Brasileira de Recursos Humanos fez um evento aqui, e eu pude lá contribuir com esse evento, e nós tínhamos lá uma executiva da área de recursos humanos, e ela disse assim, que existem ações de sensibilização de gestores no que diz respeito aos vieses de preconceito. Então, você percebe que, se alguém nos perguntasse se nós temos preconceito, certamente diríamos que não. Afirmaríamos com tranquilidade que nós não só não somos pessoas preconceituosas, como nós não segregamos. Nós não tomamos decisões em função de preconceitos. Nós diríamos isso. Mas, no entanto, qualquer dinâmica mostra ou mostrará com facilidade que nós temos milhares ou muitos preconceitos e que tomamos decisões baseadas nesses olhares. Então, nesse evento do início do ano, você percebia uma executiva da área de recursos humanos preocupada em que as pessoas externalizem vieses, ou seja, um determinado comportamento, uma determinada ideia que vai afetar numa decisão. Então, muitos são os exemplos do dia a dia associados a essa questão do preconceito. Há uns 3 anos atrás, eu estive num estado do Nordeste e uma pessoa, num evento, e eu palestrava nesse evento, uma pessoa dizia assim: olha, Marcelino, se eu estiver num processo seletivo e nós tivermos uma pessoa do nosso estado ou uma pessoa de São Paulo, e quase igualdade de condições, é óbvio que eu vou levar alguém de São Paulo. E aí, essa pessoa, depois que falou isso, percebeu que eu não morava em São Paulo, e ela disse assim: olha, mas se eu estivesse num processo seletivo e tivesse um candidato do Rio de Janeiro e de São Paulo, numa condição parecida, é óbvio também que eu buscaria alguém de São Paulo. Então você vê o quanto esse discurso, essa narrativa, essa visão, às vezes está muito impregnada de preconceitos, e o quanto esses preconceitos, às vezes, nos cegam ou nos fazem olhar numa determinada direção, uma direção que não nos ajuda no que a gente aqui discutiu sobre meritocracia sustentável.